Purim Samer, tema da mensagem especial desse dia de Purim é tempos de perseguições. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graças, Santo, Santo, Santo. Senhor de Avraham, Isaac e Jacó, me capacite a passar essa mensagem procedente do Senhor, do Teu jeito, do Teu modo, que todos recebam a porção que o Senhor tem separado para cada um de nós, que encontre essas palavras, encontre solo fértil no coração de cada um dos meus irmãos, é o que Ele peço, Bechinchur Machia, que assim seja. Que assim seja. Tema da mensagem, esse dia especial de Purim, tempos de perseguições. A Megilá de Esther, o livro de Esther, descreve uma situação bastante complexa que desencadeou em uma perseguição devastadora com o objetivo de exterminar o povo de Israel que estavam na diáspora sobre o domínio do rei da Pérsia. Quando o ministro do rei Ahasverosh, rei Assuero, esse ministro chamado Amã, descendente dos amalequitas através de Agag, se irou porque Mordecai, um homem do povo de Israel, se recusou a se prostrar diante dele. Um ato de extrema violência contra o povo de Israel naquela época. Mas hoje nós vivemos em uma outra época, em uma outra geração, e podemos até imaginar que uma ação terrível como esta que aconteceu no Império da Pérsia, onde um único homem se levantou para exterminar o povo de Israel naquela província, não poderia mais se repetir por um motivo, principalmente por um motivo tão pequeno. Afinal, esta seria uma ação totalmente inaceitável para a nossa cultura atual. Será que a decisão de um único homem poderia colocar em risco de morte e a destruição de uma nação inteira novamente? O fato é que a história sempre se repete, ainda que utilizem meios diferentes para chegar nos mesmos resultados. Na nossa história recente, a Primeira Grande Guerra teve como um estupim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco e de sua esposa Sofia, em uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, em junho de 1914, por um jovem estudante sérvio de 19 anos de idade na ocasião. Depois desse evento, a Áustria pressionou a Sérvia com exigências impossíveis de serem cumpridas. Assim, a Áustria, que era aliada da Alemanha, declarou guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia. E a Rússia, por sua vez, era aliada da França e da Inglaterra. A declaração da guerra ocorreu em 1914 e durou até 1918, por causa da ação de um único homem. As estimativas de mortes entre militares e civis ficou em torno de 20 milhões. E de militares feridos de alguma forma, pessoas que perderam braço, perna, ficaram mutiladas,
foram mais de 20 milhões. Este evento foi classificado entre os conflitos mais mortíferos da história da humanidade. Um genocídio que iniciou com uma ação de um único homem. Poucos anos depois, veio a Segunda Guerra. Ao término da Primeira Guerra, em 1918, no ano seguinte foi assinado um acordo por alguns países europeus. A Alemanha se sentiu prejudicada pelas sanções que foram impostas nesse tratado, decorrente da Primeira Guerra. E um único homem foi levantado no poder e foi usado para destruir muitas famílias, matar muitas pessoas, principalmente entre o povo judeu. Diante dessas situações que foram reprisadas durante a nossa história recente, devemos ficar muito atentos. Embora não existam motivos para estas perseguições ocorrerem, nós sabemos que a história se repete e o povo judeu tem sido continuamente perseguido. Um alvo gratuito nessa terra. Um único homem também trouxe o pecado ao mundo. E graças damos a Hashem que também, por meio de um único homem, nosso Senhor e Salvador Yeshua, a humanidade recebeu a oportunidade de resgate. Bendito e louvado seja o nome sagrado de Hashem por Yeshua. Irmãos, uma única pessoa. Cada um de nós podemos fazer muita diferença nessa terra, para o bem ou para o mal. Pois da mesma forma que Hashem é errado, Hashem é único, Nós, sendo a imagem e semelhança do Senhor, também somos únicos. Até os gêmeos aparentemente iguais fisicamente são diferentes entre si. O Senhor nos fez assim. Com relação à leitura que fizemos do livro de Esther, é impressionante a confiança que Mordecai depositou em Hashem, sabendo que o Senhor poderia usar a vida da rainha Esther, uma única pessoa, para livrar o povo judeu daquele decreto de genocídio naquela província, naquela época. Nós precisamos desenvolver esse tipo de confiança em Hashem, principalmente diante de dias complexos que têm se formado à nossa frente. Seja para a preservação da nossa vida ou para a preservação da vida de pessoas amadas ao nosso redor. Trarei com brevidade para vocês o que a Ruach HaKodesh ministrou aos nossos corações sobre as qualidades que devemos desenvolver para suportarmos os tempos de perseguições. Primeiro, fidelidade a Hashem. Mordecai conhecia as instruções da Torá e se posicionou ali para curvar-se somente diante de Hashem e não diante de Amã, nem se curvar diante de situações que pudessem oprimi-lo. Quantas vezes temos escolhido manter a nossa fidelidade para com Hashem em situações de perseguições?
O temor de Hashem é a única garantia que temos para recebermos a direção dele sobre o que devemos fazer em cada situação que estivermos enfrentando nessa terra. Como está escrito em Terrelim, Salmos, capítulo 25, versículo 12. Quem é a pessoa que teme a Adonai? Ele lhe ensinará o caminho a seguir. A instrução de Hashem é a única que realmente nos importa, seja qual for a situação. Agora, uma importante informação para meditarmos. Se alguém não consegue seguir as instruções de Hashem agora, no momento presente, através da Torá, como essa pessoa então poderá imaginar que ela seguirá os conselhos de Hashem no futuro? Segundo, assumir responsabilidades. Irmãos, está cada vez mais complexo, cada vez mais difícil encontrarmos pessoas que assumam responsabilidade com a sua própria vida. E mais difícil ainda alguém que deseja assumir responsabilidade com outras pessoas. O que mais temos observado são pessoas apresentando desculpas para não assumirem a sua posição de responsabilidade. Desde o princípio, a pergunta de Hashem, que Hashem fez a Caim, tem ecoado sobre toda a terra, sobre a vida de todas as pessoas, sem nenhuma exceção, seja ela temente o nome sagrado de Hashem ou não. Aonde está o teu irmão? Bereshit, Gênesis capítulo 4, versículo 9. Mordecai havia assumido a responsabilidade sobre a criação da sua prima, Hadassa, como sua própria filha, após a morte dos seus tios. Depois, no palácio, mudaram o nome dela para Esther. Não temos relato de que Mordecai tivesse outros parentes ou familiares, nem que tivesse uma esposa. Imagina um homem sozinho assumindo a responsabilidade sobre a vida de sua pequena prima, compadecido de sua orfandade, agindo em conformidade com as instruções da Torá, confiando que Hashem o supriria no que fosse necessário. E isto é um exemplo desafiador para todos nós. Mordecai teve êxito na criação de Hadassa. Seguir as instruções, os princípios estabelecidos por Hashem através da Torá nos conduzirá sempre ao sucesso. Principalmente diante dos desafios que todas as pessoas estão sujeitas a enfrentar nessa terra. Principalmente nos dias atuais. Então, que aprendamos e nos tornemos responsáveis uns pelos outros o mais rápido quanto for possível. Shaul Hachalia, com a sua vida estruturada pelas escrituras sagradas, tinha esse mesmo estilo de vida que a Ruach HaKodesh nos convida a termos, a desenvolvermos no dia de hoje. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Além dessas questões exteriores, há a pressão diária de minha preocupação constante com todas as congregações. Shaul estava ocupado ali com o bem-estar de toda a congregação por onde ele caminhava. Terceiro, coragem.
Mordecai percebeu que havia um plano de atentado contra a vida do rei e não se intimidou. E com sabedoria alertou sobre o planejamento dos eunucos que estava em curso. Tudo o que Mordecai alertou foi cuidadosamente investigado e confirmado como verdadeiro pelos oficiais do rei. Os eunucos foram condenados à morte e a vida do rei foi preservada. Nós precisamos ter coragem de nos levantarmos com sabedoria e entendimento para impedir que qualquer tipo de mal venha sobre a vida de qualquer pessoa, não importa ela quem seja. Se tivermos conhecimento e estiver ao nosso alcance impedir que o mal siga e se prolifere nessa terra, devemos sim nos levantar com alegria, na força de Hashem, para impedir que este mal siga seu curso, destruindo vidas nessa terra. É da nossa responsabilidade lutarmos para que a vida de outras pessoas sejam preservadas, irmãos. Em Yehoshua, Josué capítulo 1, versículo 9: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Então não se apavore nem desanime, porque Adonai seu Deus é com você onde quer que você vá. Não importa. Quarto, diligência. Quando Mordecai foi interceder junto à sua prima, sendo ela rainha Esther, ele viu a oportunidade única dela interceder junto ao rei. E Mordecai não estava intercedendo somente pela vida dele, mas pela vida de todo o povo judeu naquela província. Mordecai havia se levantado para evitar a morte do rei anteriormente, contando a Esther sobre aquela conspiração, e agora estava contando a Esther sobre o decreto de genocídio que havia sido aprovado contra todo o povo de Israel naquela província. Mordecai estava insistentemente lutando pela vida, como ensina a Torá que devemos fazer, buscando ajuda para resoluções daqueles problemas extremamente complexos, em um país com leis irrevogáveis. Irmãos, em tempo de perseguição, precisamos ter esta diligência de lutar e buscar por soluções com confiança nas instruções de Hashem, como está escrito em Mishlei, Provérbios capítulo 11, versículo 6. A justiça dos retos o salvará, mas os traiçoeiros serão aprisionados por suas próprias intrigas. Para nós fecharmos, quinto, credibilidade. Quando Esther pediu a Mordecai que juntasse todos os judeus para que jejuasse por 3 dias, o povo aceitou e confiou na instrução, na orientação de Mordecai. Todo o povo jejuou. Eu não consigo imaginar a angústia que viveu aquele povo embaixo de um decreto de morte irrevogável, como o que foi expedido pelo rei, e o desprezo e retaliações que eles já poderiam estar sofrendo
por parte das pessoas que os odiavam gratuitamente. De qualquer forma, eles ouviram e acreditaram nas instruções da rainha Esther, transmitidas a eles por Mordecai, para que jejuassem por 3 dias antes da rainha entrar na presença do rei, sob o risco de ser morta. Em tempo de perseguições, mesmo sob terríveis pressões e opressões, nós precisamos ser assertivos nas nossas orientações. Não podemos agir com medo, com dúvida, e certamente teremos a credibilidade das pessoas. Este dom vem da parte de Hashem, para que vidas sejam preservadas e salvas. Mislei, Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais que riquezas, prefiro uma boa reputação, mais que a prata e o ouro, a boa estima. Quando Ló tentou alertar os futuros genros sobre a destruição de Sidom, eles pensaram que ele estava brincando. Não acreditaram no que ele estava dizendo. Possivelmente os atos de Ló para com os genros fossem de gracejos em outras situações, que fizeram com que os genros de Ló não dessem a devida atenção para a gravidade da situação que estava para ocorrer ali naquele lugar. Poucas horas depois, Sidom e outras cidades circunvizinhas foram devastadas. Eu particularmente acredito que Ló não tinha nenhuma credibilidade. O fato é que, se tivermos as qualidades que estavam sobre a vida de Mordecai, cada um de nós poderemos ser um instrumento poderoso nas mãos de Hashem para a libertação e preservação de muitas vidas nessa terra. E assim poderemos ver na nossa vida o cumprimento do que está escrito em Mislei, Provérbios capítulo 11, versículo 8. O reto é libertado de tribulações e o ímpio fica em seu lugar. Mordecai pôde provar dessa palavra na vida dele e saber que esta palavra de Hashem é verdadeira. Irmão, sempre haverá perseguidores sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, no mundo inteiro. Mas a Ruach HaKodesh nos convida a desenvolvermos as qualidades de Mordecai e que nós sejamos usados por Hashem para trazer libertação às vidas nessa terra e salvação de almas para a vida eterna. Em nome de Yeshua. Purim Sameach. Feliz dia de Purim. No próximo Shabbat, dia 30/3, teremos uma única Parashá, 25, Zav, desta ordem. Hashem continua a ensinar Moshe sobre várias outras leis relativas ao serviço no Mishkan e assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, damos graça a Ti por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude a desenvolvermos tudo aquilo que ainda se faz necessário nas nossas vidas, para que sejamos um instrumento para trazer a Tua presença para essa terra através da nossa vida. Que muitas pessoas sejam libertadas, muitas pessoas sejam preservadas
E ainda que alguma delas venha a partir desse mundo, que essas almas sejam alcançadas pelo Senhor. Nos ajude a compreendermos a importância que cada um de nós ocupa nesse Olam. O Senhor nos fez único, com um propósito diante do Senhor. Nos ajude a tomarmos a nossa posição diante de Ti. É o que eu lhe peço. Fica conosco. Já se faz tarde. E obrigado pelos Teus grandes milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos pais desde os tempos antigos. Nos ajude a contemplar o resplendor da Tua face. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.